Olá, você que nos vê e nos ouve. Tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre mobilização social da população negra e saúde. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, terapeuta holístico e professor universitário. É uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E para falar sobre o tema de hoje, recebemos com muita alegria os nossos convidados. Elison Ferreira, que é assistente social, mestre em saúde mental, coordenador de políticas estratégicas e coordenador da política de saúde da população negra. Seja bem-vindo, Elison. Obrigado, Léo. Obrigado a toda a equipe pelo momento e oportuno de poder discutir essa pauta tão importante. Também recebemos Jeremias Aquino, que é administrador, líder social, representante da sociedade civil no Conselho de Igualdade Racial e diretor de Relações Institucionais dos Povos de Terreiro. Seja bem-vindo, Jeremias. Obrigado, Léo. Obrigado a todos. Vamos juntos. Então, gente, sobre esse tema de mobilização social, que é algo muito primordial, né? Quando a gente fala sobre as políticas públicas, e principalmente da população negra. Quais são os principais desafios que vocês percebem na efetivação da participação popular? Eu visualizo que, para iniciar essa conversa, a gente precisa trazer um contexto, né, histórico sobre essa mobilização, né? E aí eu vou falar enquanto assistente social, né, a partir do viés de luta social, enquanto a gente traz sobre a participação da população, principalmente no tocante aí meados da década de 50, década de 60, que a gente tem um auge aí da ditadura militar, e a gente fica se perguntando de como é que aquele contexto, ele muitas vezes, ele não é referenciado quando a gente se faz de uma mobilização na contemporaneidade. E aí uma coisa importante que a gente precisa trazer, a partir desse contexto histórico, é de o que foi esses movimentos sociais naquele período, né, onde muitos direitos eram negados, né, violados muitas vezes, onde a população, em geral, era, de certa forma, violentada, né? E quando a gente traça sobre o recorte de raça-cor, a gente vai escancarar, de fato, né, toda uma violência histórica trazida para com essa população. E aí tem um texto de Maria Glória Gun que ela fala sobre os movimentos sociais, né, de como essa participação, essa contextualização, ela toma como referência para a nossa atuação na contemporaneidade. Então a gente fala de movimentos sociais participativos, né, de rua, né, de pintar a cara, de ir para cima, de se juntar, de se reunir para uma luta coletiva. E o mais importante é que a gente não trava uma luta pelo meu viés, né, pelo que eu quero, né, mas é pela coletividade, independente, né, do qual se estava se discutindo naquele momento. E aí a gente vem, né, por todo esse processo, e hoje a gente chega para um movimento de luta em que a essência da luta, desse movimento, dessa mobilização social, ela precisa ser revisitada, porque eu visualizo que as pessoas, elas hoje só conseguem visualizar essa mobilização a partir de seu próprio interesse. E a gente tem diversos movimentos que eu, pelo menos, participei desse processo. Por exemplo, quando chegou a vacina da Covid-19, isso aí foi um exemplo claro de como a mobilização essa acontece a partir do seu próprio interesse, que mais na frente eu vou trazer um pouquinho, passar para o meu colega Pedro, posso também compartilhar. Pois é, os movimentos sociais, como o Elson falou, eu até lembrei, enquanto o Elson estava falando, né, da ditadura. A gente tem um fato histórico que aconteceu em Alagoas, 1964, e existe até um documentário sobre isso, um documentário de 1h20, se chama O Quebra de Xangô, né, o Quebra do Xangô. Foi quando o governador daquela época, né, alinhado à ditadura, mandou destruir todos os terreiros de Candomblé, Umbanda e Jurema do estado de Alagoas. Isso também
respingou em Pernambuco. Nosso povo sempre esteve junto dos movimentos sociais, mas aqui na cidade, para ser bem específico, a gente coloca a partir de 2011. A partir de 2011, quando os direitos humanos, de fato, começam a ser trabalhados na cidade. E aí eu já estou trazendo para um contexto, né? Elson falou de um contexto nacional, em época de ditadura, e eu já puxo aqui para o nosso município, onde a partir de 2011, quando se trabalha políticas, direitos humanos, e aí quando entra o estatuto, também alguns estatutos, a gente começa a trabalhar de fato na cidade os movimentos. O movimento de terreiro, que cito, né? E aí quando um monte de gente, e eu me incluo no meio também, mas muita gente antes de mim, começou a se movimentar na cidade para trabalhar as políticas sociais voltadas para pautas tradicionais e de terreiros. Falando em contextualização histórica, eu não consigo não pensar também na nossa própria história do Brasil, né, de uma maneira mais geral. Porque fazem pouco mais de 100 anos que houve a abolição da escravatura, né? E a gente bem sabe que os povos escravizados eram a população negra, em sua grande maioria. E de como não houve uma reparação social para a reinserção dessas pessoas, né, enquanto cidadãos. E a gente termina sofrendo ainda com essas consequências, né? Se a gente parar para perceber, para pensar, aliás, sobre a nossa herança colonial, né? A gente vem de um país que foi... extraíram nossas riquezas, né? E que houveram todo um processo muito massificante da negação das histórias, das traduções dessas populações, e de como a gente, no decorrer da história, a gente não teve uma reparação que trouxesse a dignidade, a tradição e esses saberes ancestrais dessas populações. Isso mesmo. Devo lembrar que na história, a história não conta, né? Mas os primeiros homens e mulheres traficados de África para cá, eles eram selecionados, não eram qualquer indivíduo que viriam para cá. Ali nós tínhamos professores, nós tínhamos agricultores, mais de grande escala, nós tínhamos arquitetos, então nós tínhamos pessoas de uma sabedoria, né, que desenvolvia a sua comunidade local. A gente sabe, a história conta isso também, que o tráfico de pessoas escravizadas eram brigas de reino contra reino, eles vendiam para os europeus esses escravizados, e aí esses que vinham para o Brasil, né? Então, no começo foi assim que surgiu a história, e depois, né, tomou em grande escala o tráfico de pessoas vindas da África. Quando a gente fala, em muitas ocasiões, quando estou na escola, que a história não nos deixa contar a verdadeira história, porque é verdade. Me perguntam muitas vezes, mas Jeremias, vocês não têm um livro que conte de fato a história do negro no Brasil? Vocês não têm uma Bíblia sagrada que contem a história religiosa de vocês? Eu digo, vocês não deixaram. E aí eu me incluo também, né, como um homem branco, os europeus não deixaram. Então, quer acabar com a cultura, quer acabar com a história de uma tribo, como se diz na África, acabe com o ler e com o oral. Com a oralidade, na verdade. Com a oralidade e com a cultura. Então, aqui mesmo em Caruaru, todo mundo conhece Caruaru como nasceu de uma fazenda chamada Caruru, depois Caruara, e Caruaru nasceu. Mas cita o Nelson Barbalho no livro O País de Caruaru, e olha que Nelson Barbalho, né, um pesquisador que a gente conhece os livros, né, no País de Caruaru, Nelson Barbalho conta que ali, Igreja da Conceição, descendo um pouquinho, Rua do Sapateiro, indo para o Rio Ipujuca, ali tinha um quilombo de pessoas escravizadas que fugiam do mercado negreiro que era em Olinda, e fugiam dos canaviais da Zona da Mata.
né? E aí eles vinham para o interior, encontraram esse espaço aqui em Caruaru, do lado do rio Ipujuca, encontraram uma planta parecida com a que existia na bacia de Congo, onde eles tinham vindo, uma planta chamada calulu. Daí surge o nome daquele quilombo, Quilombo do Calulu. Parece alguma coisa, né? Quilombo do Calulu. A fazenda veio muito tempo depois. Então, Caruaru verdadeiramente nasceu do povo preto, do Quilombo do Calulu. E assim, hoje Caruaru está dando a sua história de reconhecimento com os movimentos sociais, com o poder público municipal, né, trabalhando em conjunto, mas até um tempão atrás não, né? Hoje, junto das políticas públicas, a gente consegue fortalecer esse trabalho para os povos tradicionais na cidade. E essa história, né, que a história ela é contada pelas pessoas que têm poder, isso, né? E termina essa história escrita sendo perpetuada e a tradição oral ela correndo o risco de se perder com o tempo. Mas queria conversar com vocês também quais são esses impactos socioeconômicos que a gente tem dessa história tão densa no que diz respeito à garantia de direitos da população negra. Eu queria só fazer uma com relação à questão dos 136 anos, né, da abolição, e eu fico me questionando onde a gente se encontra ainda, né? E parece que é uma história que ela se torna esquecida, principalmente nas discussões. Eu falo isso bem da academia, porque a gente sabe que na academia, onde deveria se debater, onde se deveria se questionar sobre isso, qual a importância sobre, mas não se fala. E aí a gente chega num campo profissional, onde tem diversos profissionais que pouco sabem da história, né? E aí, como Jeremias bem colocou, a história ela foi contada por pessoas que não conheceram a história, ou que não sentiram a história, que não vivenciaram a história. É como diz aquele belo clichê que a gente geralmente utiliza, mas que ele é viável, que ele é necessário, que é nada sobre nós sem nós, né? Então, como a gente pode falar de uma estrutura social da qual a gente pertence, que muitas vezes ela é esquecida ou ela é contada a partir de uma cultura outra que não nos acolhe, que não nos inclui. E aí, partindo do seu questionamento, Léo, eu fico pensando que a nossa estrutura socioeconômica, ela também é atravessada, né? Ela é localizada num espaço de exclusão, e que muitas vezes a população ela acredita que isso não exista, que isso é um diálogo, é uma narrativa de pessoas vitimizadas, vale pontuar, e que isso não tem nenhuma importância. E aí, quando a gente tem um diálogo ou escuta, né, uma narrativa como essa, a nossa grande preocupação é com o aumento, por exemplo, da violência que vem acometendo a população negra aqui no Brasil, e eu puxo ainda para Caruaru, e que isso também traça de um perfil econômico da cidade, né? Hoje, lá na população carcerária, por exemplo, você vai ter aí 70% da população é a população negra, né? E aí, essa população, ela não tem acesso ao mercado de trabalho, primeiro porque se há um olhar, né, um olhar desviante, inclusive, desse sujeito, em que todo mundo que está lá é uma pessoa que é mal, que ela não merece oportunidades, e que ela vai fazer o mal ao próximo na primeira oportunidade que ela tenha. E aí esse olhar, né, ele traz para esse viés de exclusão qualquer pessoa negra. Porque não é sobre quem está lá, é quem está lá, quem é essa pessoa, né? Então, a gente parte de um mercado que ele vem, né, se expandindo, a gente vem tendo várias discussões sobre a participação e presença da pessoa negra nos locais, e a gente vem discutindo sobre isso, e é interessante porque quando ainda se vê um profissional médico que é negro,
e que ele não se identifica, dificilmente alguém vai dizer, não, ela deve ser a médica daqui. Não. Vai dizer, possivelmente ela é a serviços gerais, possivelmente ela é a porteira, ela é a recepcionista. Né? E aí eu sempre reforço de uma fala de um homem negro, que eu até falei num dia aí, que ele disse, né, eu não me sinto gente. E isso para mim soa como um sentimento de muita hostilidade para com essa pessoa, porque quando ele diz isso, ele não está falando dele, está falando de nós, dessa sociedade, que exclui. Né? E aí a gente precisa pensar, porque a oportunidade, ela também, ela acontece quando eu me sinto apto a isso. Né? Porque eu não tenho interesse, porque eu não tenho oportunidade, né? As pessoas não me veem como pessoa. Então, para quê? Né? E aí a gente estimula para que a pessoa ela tenha uma formação, que ela busque também se interar. E para a população negra, isso é 3 vezes mais, porque ela precisa ter uma formação ainda maior para poder provar, para poder mostrar que tem capacidade. E isso é algo que a gente precisa estar repensando. Eu acho que aqui, esse momento, os momentos de discussões, de movimentos que acontecem no âmbito social, elas precisam acontecer sempre. Porque a gente precisa sempre dar notoriedade a tudo aquilo que faz para a população negra, que ela vivencia. Tanto na população de terreiro, na população quilombola, na população em situação de rua, na população de todos os atravessamentos que existem dentro dessa sociedade. É isso mesmo. E alinhado a isso, né, até cito um trabalho entre os povos de terreiros e a própria Secretaria de Saúde de Caruaru, que é o Saúde no Axé, onde a gente faz um trabalho belíssimo. Quando a Secretaria de Saúde, através da atenção básica, se junta com os povos tradicionais e povos de terreiro e leva para aquele equipamento religioso o atendimento para toda uma comunidade, a gente vê, né, a quebra do preconceito comunitário, a saúde chegando onde deve chegar. Então, muitos terreiros aqui de Caruaru, eles já receberam esses serviços ofertados pelas essas 2 instituições. A pública municipal, que é a Secretaria de Saúde, junto com a Associação de Povos de Terreiros. Então, aliado a isso também, a gente tem a equipe multi, que vai lá fazer o atendimento à comunidade. Instituições de ensino também fazem parte desse agrupamento de ações. E a gente consegue, de fato, a gente imaginou no passado, mas a gente consegue efetivar que a luta aos povos tradicionais, aos povos de terreiros, aos povos negros, né, pretos, cheguem com excelência. Veja só, lá no meu terreiro, na Vila do Aeroporto, Osana, na Vila do Aeroporto, a gente até um tempo, a gente tinha um acesso que não entrava dentro da comunidade de terreiro, dentro do terreiro. Né? Então, isso foi um trabalho que a gente teve que conversar e ensinar toda uma história que não foi contada a essa pessoa, né? Ela tinha um olhar profissional preconceituoso e a gente consegue, olha, não é dessa forma que se deve agir enquanto profissional e nem como ser humano. Bora trabalhar e desenvolver a comunidade. Hoje, lá na Vila do Aeroporto, a gente faz esse atendimento também com a unidade de saúde, com o CRAS, com a Secretaria de Política para as Mulheres, Secretaria de Direitos Humanos. Para quê? Para desenvolver a comunidade. Então, trabalhar a política para o povo preto ou política para o povo tradicional é fazer o reconhecimento devido à falta lá atrás que a gente comentou. Né? Lá na abolição da escravatura, que é isso? De fato, houve uma abolição ou só foi um papel assinado e faltou o social, e faltou a saúde, faltou a garantia de direitos? Então, 200 anos depois, né? Praticamente 200 anos depois, a gente hoje está conseguindo mover 1% de atividades que a gente quer dentro da nossa comunidade. E aí a gente deve sempre fortalecer os vínculos, porque a gente só consegue trabalhar política pública voltada, seja para povo preto e para povo tradicional, quando a gente consegue garantir a pluralidade da conversa, o diálogo coletivo.
E esse é um resultado de uma mobilização muito ferrenha, acirrada, né? Imagino. E a gente pode, inclusive, levantar outras possibilidades do que surgiram através dessas mobilizações. Mas eu também imagino que esse resultado é fruto de um esforço, né, muito grande. E de como o controle social talvez tenha contribuído, né, para que esse processo aconteça. Né? Isso mesmo, veja só. Até então, a gente está falando a coisa bonita da mobilização de povo de terreiro. Né? Hoje a gente, né, eles conseguem mobilizar um povo de terreiro, mobilizar povos tradicionais, mas até chegarmos onde estamos hoje foi muito difícil, principalmente para quem é povo de terreiro. Porque a própria história nos colocou a desconfiar. Então, o nosso povo de terreiro, eu falo porque sou sacerdote de matriz africana, não acreditava na política pública. O nosso povo de terreiro não aceitava aquele agente público dentro do seu terreiro para falar de política pública, né? Para falar de seguridade, para falar de saúde, para falar de serviço social, assistência social. Não aceitava, porque a própria história nos colocou como um ente do mal, e nós, que não somos do mal, criamos casca e ficamos cascudos a não aceitar o diálogo. Então foi um trabalho de mobilização, inicialmente, aí eu falo com propriedade como homem, como homem, estou falando no coletivo, né? Como homem ou mulher de terreiro, como sacerdote, que a gente quebrou muita barreira aqui em Caruaru. E aí eu cito muita gente quando eu falo, porque Jeremias é um grão de areia, muita gente atrás de mim, muita gente depois de mim, e do meu lado, para fazer uma militância na cidade. A gente bateu de terreiro em terreiro. A gente não tinha política de igualdade racial na cidade, enquanto controle social. Então a gente mobilizou os terreiros, e fomos de casa em casa colher assinaturas, e hoje nós temos um conselho. Né? Hoje a gente sabe que se a gente correr atrás do Conselho Municipal de Saúde, a gente vai conseguir um diálogo. Mas até um tempo atrás, a gente nem vinha fazer esse diálogo, sabe? Porque a gente já acreditava no poder do não. A gente vai lá para quê? Entendeu? Então foi muito importante essa mobilização interna de povo de terreiro e de povo tradicional, sabe? Na cidade, para a gente conseguir dialogar no coletivo com diversos temas. Eu fico pensando, a partir da fala de Jeremias, com relação a essa mobilização dos povos de terreiro e a partir do conselho, né? Eu sou conselheiro também do Conselho de Igualdade Racial e eu fico refletindo, inclusive na última plenária, né? De como a gente ainda precisa avançar, né? E aí essa preocupação, ela parte de fato pela inquietação em que a própria população negra, ela traça essa necessidade do avanço, mas ela também não se mobiliza para que isso aconteça, no sentido geral, estou falando. Porque há os atores que geralmente eles já fazem isso. E aí eu até estava falando isso essa semana, em outro conselho, de que assim, sempre são os mesmos atores que estão ali à frente, sempre são os mesmos. E aí quando você faz um diálogo mais ampliado, você vai perceber que aquelas pessoas que não estão à frente, elas estão falando porque não acontece, mas elas também não se mobilizam para isso acontecer. Então, como é que eu posso falar sobre o racismo, como é que eu posso falar do seu antirracismo, mas se a mobilização ela não acontece de forma ampliada, ainda é muito restrita, não pela falta de oportunidade, que a oportunidade ela acontece, mas é pela falta de interesse e engajamento, que a mobilização social, ela precisa desse engajamento. Então não tem como a gente discutir isso em qualquer espaço, quando se não há o engajamento, o interesse pela pauta. Então a gente vai falar sim da mobilização e por todo esse trabalho que é realizado para que isso aconteça, porque e aí agora falando enquanto gestão mesmo, é desgastante quando você tenta possibilitar, dar oportunidade
a um campo, a um núcleo, em que esse núcleo ele se mostra não interessado, né? E aí eu fico me questionando como a gente pode pensar no ampliamento das políticas públicas, né, se essa mobilização ela não acontece. E aí a pergunta que chega é, certo, mas a luta é da população preta ou ela é tua? Porque parece que ela é tua. Ela não é de todos. Cadê todos? Cadê o todos? Porque aí a gente vai falar, enquanto política existente, do que a gente vem avançando, do que a gente vem discutindo, que chega inclusive do Ministério da Saúde, quando ele traz uma pauta para verificar a atuação da população preta na gestão, sabe, nos seus cuidados com a população, com os profissionais de saúde, por exemplo. Quando ela visibiliza, né, a formação com os profissionais para o atendimento à população de terreiro, à população povos tradicionais, e a gente vem num contexto caótico em que a gente está misturado numa questão de política partidária para um sentido de política de mobilização. E aí a população, de fato, ela ainda tem um sentido de analfabetismo nesse quesito, né, de compreensão da importância sobre o fazer profissional, e isso vai levando para a gente num caminhar muito cuidadoso, porque a gente está pisando em que área, né? E aí, a Jeremias trouxe, né, com relação ao projeto Saúde no Axé, e aí eu lembro que quando a gente começou a fazer, né, de fato, naquele movimento, existe ainda muita resistência por parte dos profissionais para com os povos de terreiro, e também existe a dificuldade de chegada dessa comunidade, né? Então a gente está aqui se mobilizando para que todo mundo chegue, mas nem todo mundo chega, né? E aí você vai perguntar, mas você não foi, né? Não esteve presente? Não deu, né? E há aquelas respostas que comumente a gente escuta. E aí, de fato, eu fico pensando de que é uma sociedade que ela precisa ser mais provocada, né? No sentido mesmo de catucar a ferida para que ela compreenda qual é o papel dela, né? Porque senão a gente vai trabalhar sozinhos, né, achando, né, ou acreditando que existe um grupo, que existe uma comunidade, né? E aí eu vou bem agora na pegada de Yamamoto, né, que é uma teórica do serviço social, em que ela diz assim, precisa conhecer essa realidade, mas que realidade? Como é que está essa realidade? E aí nessa perspectiva, e a partir de Glória Gum, quando ela fala dos movimentos sociais, aí eu vejo que a gente não tem, de fato, na essência, movimento. Que a própria palavra já diz, movimento, né? Então, qual é o movimento? Aí fica para Jeremias, na incumbência de lá, vamos lá, pessoal, vamos lá. E olha que ele é uma pessoa que eu admiro bastante pela mobilização, né? Vamos lá, a gente discutindo na nossa última reunião, por exemplo, para a participação do conselho, está ligando, confirmando, olha, amanhã é a reunião do conselho, amanhã é no conselho. Qual é o compromisso meu com aquele conselho? Porque aquele conselho não fala do conselho, fala da população, da representação da população. E a gente precisa lembrar, né, que a nossa audiência, que as reuniões ordinárias dos conselhos de controle social, elas são abertas para o público e elas são paritárias, né? Isso. Metade são profissionais e gestores e metade é população civil. Isso mesmo. O Conselho de Segurança Alimentar, não. Impressionantemente, o Conselho de Segurança Alimentar, onde hoje eu estou como vice-presidente, né, ele é 2/3 sociedade civil e 1 governo, né? Impressionante. Eu acho que todos deveriam ser dessa forma, enquanto sociedade civil. Mas, assim, todos os conselhos, eles são abertos à comunidade e para o diálogo nós temos os conselheiros de sociedade civil, os conselheiros de governo, que devem trabalhar em comum acordo para fortalecer aquela luta, né? Seja na saúde, seja na igualdade, na segurança alimentar. E bem, infelizmente, a gente passa por esse momento de algumas organizações quererem estar nesse espaço de luta e de fala e acabam não se colocando
como devem, né? E por isso o Ellison ele compactua do mesmo pensamento que eu, que se a gente está na luta, é para lutar. Então, se Jeremias e o movimento de Jeremias deseja fazer parte de um conselho de controle social, ele deve estar ali como controle social. Né? Na cidade nós temos diversos e tem feito bastante trabalhos na cidade, por isso que hoje Caruaru vem se desenvolvendo socialmente falando, né? Porque tem muita gente de luta. Né? Tem muita gente de luta. E deixa eu te contar uma coisa, a gente falando de saúde, e aí eu lembrei de outra coisa, né? Eu lembro, eu sou de zona rural. Viu? Eu sou de Itaúna, segundo distrito de Caruaru, meu pai daqui da Vila Quente, então eu vim para cá depois de 11, 12 anos de idade. Então, antes da gente, Ellison, ir para a unidade de saúde de Itaúna, a gente ia para a casa da Dona Cotinha, atrás do cemitério rezar. Entendeu? Para você ver a confiança que o povo, a comunidade tem nos povos tradicionais, né, nos ditos rezadores populares, e toda essa crença nas ervas, nas folhas, nos ungüentos, nos xaropes. Então, a gente ia lá, porque Dona Cotinha rezava, não, é mal olhado. Não, você está com a tosse, tem que tomar tal xarope, para depois a gente ir. Né? Então, o movimento, né, a comunidade sempre... Então, eu quis colocar isso, porque a gente lembra de povo tradicional, e o povo tradicional ele tem a ciência das ervas e faz tudo isso. Na cidade, aí voltando para Caruaru, a gente deve se ligar muito, né, nesse movimento hoje, que ele cresceu bastante. É um movimento tradicional, e a gente, para falar de povos, de comunidade preta, comunidade de povos negros, eu também falo muito da comunidade tradicional. Caruaru até então não reconhecia seus territórios. Né? Hoje nós temos alguns territórios de remanescentes quilombolas, outros que estão se descobrindo. Né? Moro hoje numa área onde tinha um quilombo. Né? Então, Caruaru hoje está se descobrindo, e é justamente esses movimentos que estão procurando essa luta, mostrando, reconhecendo. Eu sempre falo para meus colegas que é o seguinte, olha, ninguém nasce sabendo. Às vezes o profissional que está ali, ele não sabe o que a minha comunidade passa. Ele é um profissional, tem o seu nível ali acadêmico, né? Mas dentro da estrutura de luta para aquele povo específico ele não tem. Então é o nosso dever, enquanto Jeremias, enquanto movimento, ensinar você, Léo, que para se trabalhar com a população negra é dessa forma. E aí a gente encontra aí o Ellison, que faz uma coordenação dentro desse trabalho, que chega junto. Então a gente tem que baixar a guarda e entender, porque muita gente diz assim, olha, aquela pessoa não me representa porque não sabe a minha luta. Então a gente deve ensinar a luta. Né? Eu não nasci uma pessoa sabedora de tudo. Eu aprendi, fui conquistando amigos, e esses amigos foram me colocando nesse bom caminho do aprendizado de luta coletiva. Então eu sou uma pessoa de luta coletiva. Então é o nosso papel ensinar o colega que está ali no poder público, seja nas secretarias, no Ministério Público, onde for, a nossa luta, porque aí ele vai fortalecer aquele colega para militar junto. E aí o movimento social cresce. E tem uma passagem de Angela Davis, que eu estava falando, lembrei agora, em que ela disse que quando uma mulher preta ela avança, todas as mulheres pretas avançam juntas. Mas não é no sentido de que, já que ela vai, então ela vai lá representar a gente e a gente fica em casa. Não é por esse viés, né? É no sentido de que todo mundo precisa estar à frente, porque até aquelas mulheres que já passaram, né, que deixaram aí seu legado, elas deixaram através de lutas e também de situações que elas vivenciaram, que só elas sabem, porque só elas sentiram. A gente vai se conduzindo a partir disso. E aí nessa perspectiva que a gente vem construindo, porque como a Jenny já bem colocou, Caruaru tem se destacado nesse sentido porque há provocação dos terreiros, há a provocação da comunidade quilombola, há a provocação dos profissionais que atuam, que estão à frente, né, que militam pela causa, e isso tem dado visibilidade, né, de uma conotação melhor, até porque a gente vem de um contexto histórico de um errado pensamento de que o terreiro, como você bem colocou, era um lugar onde se cultuava o mal.
E hoje a gente não tem mais tanta discussão em cima disso, porque a gente vem trabalhando, né, e assim, os povos de terreiro vêm atuando de forma gigantesca nesse sentido, né, de trazer um novo norte, né, um novo pensamento a partir desse trabalho que é realizado. Mas também só é possível porque essa própria população vem denuncia, né, e vem falando, e não se calando diante dessa exclusão que ainda acomete, né, a nossa sociedade, o nosso contexto. Né? Gente, infelizmente, muito infelizmente, a gente vai se encaminhando para o fim do episódio. É uma pena, né? Mas já. Mas é aquilo, né? Quando a gente tá falando de um assunto tão pertinente, tão instigante, a gente nem percebe o tempo passar. Mas eu queria, né, agradecer a vocês pelo chamamento de estarem aqui conosco nesse episódio e queria deixar o espaço aberto para vocês se despedirem e também deixarem uma mensagem final a respeito desse tema. Bora lá, eu começo então. Bom, em nome de todos os povos de terreiros, gostaria de agradecer a todos que também estão nos assistindo, dizer que a luta só é fortalecida quando nós estamos trabalhando em coletivo, e como eu gosto sempre de dizer, estou aqui mas sou muitos, né? A gente que é da luta sempre fala isso. Sobre o nosso tema, mobilização social e da população negra e saúde, dizer esse tema ele é muito importante. A gente dentro da nossa associação de povos de terreiro, nós temos uma diretoria que trata esse tema e aí cria esse movimento todo. Viu? E dizer que vocês podem nos achar aí nas redes sociais, Jeremias ou Associação de Povos de Terreiro Caruaru. Mais uma vez, obrigado, gratidão e pode contar com a gente sempre. Quero também agradecer, né, a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante que trata sobre a população negra aqui de Caruaru, da mobilização, né, informar também que nós temos atualmente registrado, né, 3 comunidades quilombolas, que é a de Serra Verde, Carapotóis e do Crato. A gente vem conversando com outros quilombos, a gente vem conversando com outras populações para tentar fortalecer também esse cuidado e atenção à saúde, e dizer que nós sempre somos muito felizes quando a gente discute sobre esse tema, porque é uma oportunidade. A gente também está quebrando paradigmas, sabe, preconceitos com relação a tudo que se passa, e reforço sempre dizer isso quando estou falando da população LGBT, população negra, de que é importante o cuidado, porque quando uma pessoa ela comete suicídio por ser preta, todos nós somos culpados, porque a gente não acolhe essa pessoa preta. Então a gente precisa estar acolhendo, a gente precisa estar sempre mobilizando para que a população sinta-se parte de todo esse processo que a gente chama tanto de sociedade, né? Então só gratidão. É um assunto que não se esgota hoje, nem vai se esgotar, e que espero que a gente consiga, em outras oportunidades, levantar esse assunto tão importante em discussão, em pauta. E queria agradecer pela presença de vocês, pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa discussão maravilhosa. E finalizamos o nosso Nepcast de hoje com um tema importante sobre mobilização social da população negra e saúde. Agradecendo os nossos convidados e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru e @nepcaruaru. Até a próxima!